com todos. Estamos ao vivo para o mundo inteiro, em todas as mídias sociais. Professor Luiz Fábio com vocês. Paz e bem. Bom, vamos começar nossa live fazendo uma retrospectiva aqui. Todos os nossos vídeos, se você entra pela primeira vez aqui, acabou de cair aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Nós fazemos esse trabalho desde fevereiro, tá? Ajudando a salvar pessoas, ajudando a salvar vidas. Venha trabalhar conosco também voluntariamente, a gente faz esse trabalho solidário, educacional. Deixe suas dúvidas aqui no canal, que a gente vai responder na medida do possível, tá bom? Bom, vamos para a nossa análise do dia. Todas as nossas lives estão aqui, você pode acompanhar aí no YouTube, na nossa página. Tem lives desde fevereiro, quando a gente alertava para o perigo que seria a pandemia, quando a gente já estava lá na China ainda, e percebeu o que seria, né? Então nós fizemos essas lives todas aqui, nosso canal é muito educacional, você pode consultar lá, mas a intenção principal é salvar vidas, tá bom? Se você nunca ouviu falar de mim, tá aqui no LinkedIn, você pode ir lá conhecer. Nós estamos há 26 anos nesse mercado, já atravessamos 5 continentes, moramos, trabalhamos, estudamos na China, Taiwan, Estados Unidos, conhecemos muitos orientais e a gente pode lhe ajudar muito nessa área aí. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui no nosso canal, vamos ao cenário nesse momento, tá? Casos em distribuição. Esse é o primeiro gráfico que eu queria comentar com vocês. Nesse momento, Estados Unidos está com 29,35% de casos no mundo inteiro e o Brasil com 8,22%. Esses casos aqui ainda não retratam a realidade das subnotificações. Como eu falei para vocês na live passada, nós temos mais de 3 milhões de subnotificações. Por quê? Porque nós ainda não temos a quantidade de testes suficiente, estamos devolvendo muitas pessoas de forma errada para casa, essas pessoas estão pegando metrô, ônibus, voltando infectadas e acabam infectando mais gente. Isso também está errado, precisa ser corrigido. Esse é o estudo que nós fizemos lá e toda a equipe da USP, na Cornell University, está publicado aí, ó, para você olhar. É um estudo muito detalhado, muito bem feito. Fizemos também em Harvard e em Stanford. Estamos trabalhando com outras soluções também. Essa aqui é uma solução que a gente está desenvolvendo, ainda vai levar tempo, mas a ideia é utilizar o seu próprio Apple Watch aí para poder fazer medição, tá? Da sua arritmia cardíaca, batimento cardíaco, oxímetro, da hemoglobina, para tentar medir pelo próprio aparelho, para não ter que se utilizar um oxímetro, tá? Com essas variáveis, utilizando um software apropriado que faz parametrização, nível de engenharia eletrônica, que é a nossa especialidade, ele consegue detectar alguns parâmetros para que a gente possa chegar lá. Bom, muitas pessoas estão perguntando já aqui, professor, com relação ao pico, quando vai ser o pico? Eu falei na live anterior, vou falar novamente para vocês. Tá aqui, ó. Essa é a nossa calculadora de pressão hospitalar, uma ferramenta de engenharia, de estatística de dados, e ela calcula exatamente quando vai ser. Então, anote aí para você não errar. Dia 12 de junho, dia dos namorados, a partir desse dia a gente começa a ter o pico no Brasil. Isso é calculado como? Achando, falando, por hipótese. Não. Engenharia de dados. Tudo que a gente faz para você aqui é comprovado, é ciência, tá? Então vamos lá, você calcula no Brasil inteiro, ó, opções de simulação. Então eu tenho aqui quantos leitos de UTI, quantos leitos clínicos eu tenho nesse momento, quantos eu tenho ocupado e quantos eu tenho disponível. Essa ferramenta, ela joga naquela ferramenta do gráfico de dispersão que eu mostrei para vocês na vez passada. Vou mostrar novamente aqui. Aí o nosso COVID Visualizer com os casos que nós temos nesse momento. A pesquisa aí que eu falei para vocês. Agora eu quero mostrar o simulador de epidemia. Isso aqui é o estudo lá da Universidade da China que eu fiquei de trazer para vocês. Eu trouxe, está aqui, ó, comprovando que a vacina está em pleno andamento. Eu vou falar da vacina na próxima live para vocês. Estou fazendo um trabalho muito apurado. Nós estamos pegando 120 vacinas e mostrando quais vão ser as vacinas promissoras. Professor, já podemos comemorar? Não estou falando isso. Isso ainda vai demorar uns 8 meses para chegar, mas já está em estágio avançado. Eu vou mostrar para vocês as 3 vacinas mais avançadas. Uma delas a gente teve acesso aos estudos bem detalhados, que é a vacina chinesa. Ela é que está mais avançada, já está na fase 3 já. Já foi testada em animais, foi testada em humanos, já foi verificada a reação alérgica dos humanos, e eu vou detalhar isso para vocês na nossa próxima live. Mas tanto a chinesa como a vacina de Oxford também está em estágio um pouco mais avançado. A chinesa é a primeira, tá? Ela está lá na frente, avançado.
O Brasil já está tentando acordo, a gente vai receber de graça essa vacina, os chineses vão dar para o mundo inteiro essa vacina já nos próximos 6 meses. Então, em 8 meses a gente já vai estar com a vacina aqui. O que significa dizer para vocês que calma, que não é a solução. Isso é uma outra coisa. O que é a solução nesse momento, qual é? Isolamento, máscara, viseira, protetor facial. É isso que vai fazer com que as pessoas sejam salvas. Não é vacina. A vacina só vem daqui a 8 meses, tá? Tem toda uma logística, tem todo um trabalho ainda de acompanhamento, de homologação, de reação alérgica, de mutação, de muitos estudos ainda para frente. Agora eu vou mostrar para vocês detalhadamente como que tá. Passo a passo, a gente teve acesso a tudo aqui dela, tá? Para mostrar para vocês. A Fiocruz também já está avançando com relação a isso, a gente vai fabricar ela aqui no Brasil. Mas o que tem que fazer no momento? Isolamento, cuidado médico, tratamento, máscara, protetor facial e viseira. Só isso, não tem vacina ainda, só vai ter daqui a 8 meses, tá? Bom, vamos lá. Esse é o estudo pré-sintomático da SARS-CoV-2, como que ela é transmitida pelo ar e a facilidade que tem de quem trabalha na área médica, aí, enfermeiro, médico que está lá dentro, ajudante, está sendo contaminado de uma forma muito mais fácil. Então esse estudo mostra exatamente isso, ele foi publicado pelo New England Journal of Medicine, tá? E eu trouxe para vocês aqui para mostrar, por isso a importância do que a gente vem falando, muito cuidado com o contágio por aerossol. Você tem 3 maneiras de se contaminar, pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Tem que entrar nas suas mucosas, né? Então se você usa máscara, se você está sempre desinfectando as mãos, se você tem cuidado com seus olhos, tem muita gente que pegou pelos olhos, tá? Então não vacilem. Tem que usar viseira ou protetor facial, mas tem que proteger os seus olhos. Os olhos, a transmissão é muito rápida. Além das gotículas e do que vocês já sabem que sempre eu comento. Entrou no elevador, todo tempo de máscara, lava a mão, desinfecta, não pegue nada. Pegou no corrimão, pegou no plástico, pegou no papel, pegou em cédula de dinheiro, contamina. Então tem que ter cuidado. Na live passada a gente respondeu diversas perguntas em relação a isso. Você pode ir lá e olhar a live passada. Lá tem todos os estudos, tem várias perguntas que vocês fizeram que estão lá também. É só ir lá que está bem detalhadinho, tá? Vamos fazer uma análise no Brasil nesse momento, tá aqui, ó. Já estamos indo para 744 mil casos. Muito grave a nossa situação, nós já ultrapassamos os Estados Unidos, já somos o epicentro do mundo em casos subnotificados, somando aos casos oficiais. Então tem que ter muito cuidado, porque a situação está muito séria, muita gente morrendo. Estão caindo no Brasil 8 Boeings todo dia. Estão morrendo em média 1.200 pessoas por dia. É maior do que o volume dos Estados Unidos já. É muito triste. Nós já temos mais de 32 mil famílias mortas no Brasil. Inclusive a minha, que teve um familiar também, vocês acompanharam desde o começo. Então, pessoal, vamos ter respeito, vamos ter dignidade, vamos fazer o isolamento, vamos nos proteger. Não é hora de abrir shopping, não é hora de abrir comércio. A gente já mostrou diversas vezes aqui, tem estudo científico que comprova que as pessoas não estão com a cabeça no momento para consumir. A cabeça delas nesse momento é para salvar a vida. Tá? Então a gente precisa salvar vidas nesse momento. O gráfico do índice de isolamento social, que eu fiquei de trazer para vocês, está aí, ó. Esses números são projetados, tá? Se a gente tiver com uma média de isolamento social acima de 60%, melhor. Mas nós não chegamos a isso. Se você observar, a gente está em 42,3% de isolamento. É muito pouco. O que leva ao que a gente sempre comenta, tá? Como não fez o isolamento, não adotou as medidas que era para ter adotado, muitos se contaminaram. Aqui, prevendo também a demanda por leitos de hospitais nos diferentes cenários, com o fim do isolamento, mantendo o isolamento e aumentando o isolamento. O Brasil possui em média 46 mil leitos de UTI. Nesse caso, o fim do isolamento causaria uma situação catastrófica no sistema de saúde. Então, mais do que nunca, manter o isolamento talvez não sobrecarregue todos os hospitais, mas também causaria uma situação prolongada de alta demanda. Tá? Por isso que tem que ter esse cuidado também. A busca por alternativas que preservem a qualidade no atendimento do sistema de saúde brasileiro. Isso é crucial para que o número de mortes não aumente consideravelmente. Por isso, o modelo ainda estima a demanda por leitos de hospitais. Mais resultados podem ser observados aí, ó.
nós mostramos também quando você analisa novos casos por dia, novas mortes por dia e a quantidade de dias após o primeiro caso confirmado. Aquelas mesmas regras. Manter o nível de isolamento atual pode causar pico em junho, como a gente comentou. Novos casos se prolongam até setembro. Reduzir o isolamento agora causaria um aumento crítico no número de casos e de mortes. Por isso que a gente tem conversado. Não adianta abrir comércio agora, não adianta abrir academia, não adianta abrir salão de beleza, feira, nada disso vai surtir efeito. Aumentar o isolamento só vai fazer com que a epidemia seja mitigada mais rapidamente e vai causar menos mortes. Bom, aí quando você olha os novos casos por dia, novas mortes por dia e diferença de mortes entre 2019 e 2020. Uma pergunta que vocês fizeram, eu fui atrás para trazer para vocês. Está aqui, ó. A diferença total de mortes registradas por causas diferentes de Covid, logo após o primeiro caso confirmado, mostra considerável subnotificação no país. Esse modelo estima uma possível quantidade real de mortes, um pouco acima dos dados oficiais, que a gente já tinha comentado que é levado pelas subnotificações. A subnotificação ela prejudica muito. E como que cada pessoa infectada pode desenvolver um dos seguintes quadros, né? Assintomático, sintoma moderado, sintoma grave, sintoma crítico. Diferentes tipos de mortes, diferentes tempos de hospitalização, sendo que normalmente uma pessoa infectada pode ficar até 25 dias ali em tratamento. Ok? Bom, fiquei de trazer para vocês também como que é a simulação da pessoa infectada, como ela se propaga, tá aí, ó. Uma pessoa só se propaga através de conexões com diferentes chances de contágio. Aí as curvas cada vez mais assentadas, né? Brasil, Estados Unidos na frente, Brasil como epicentro do mundo, como eu avisei para vocês desde fevereiro, a gente fez essa predição, torceu para que não acontecesse, mas infelizmente as pessoas não cumpriram o isolamento, muitas autoridades também não cumpriram o seu dever de estimular as pessoas a não saírem e está aí. Tá? Infelizmente a gente amarga um número muito ruim. Estudo de Harvard que eu fiquei de trazer para vocês, que a gente viu lá em Harvard, está aqui, ó, tá? A comparação, ver se eu consigo trazer para vocês aqui, do Ebola. Muitas pessoas pediram, tá aqui. A comparação do Ebola com a Covid, tá? Então nós fomos atrás, estudamos detalhadamente. Há muitas diferenças, principalmente porque o Ebola, ele ficou somente na América Central, na África Central, desculpe. Por quê? Porque, primeiro, lá na África Central eles têm um grande problema, que nós não temos aqui. Lá eles têm muitas dificuldades de postos de saúde. Nós temos pelo menos o SUS aqui, é muito melhor do que os sistemas que eles têm lá na África. Lá nem posto de saúde tem perto. Então o Ebola se propagou muito rápido, mas também teve o hospedeiro, como teve o mesmo caso da Covid, e ele é muito mais agressivo, né? As pessoas morriam mais rápido. Mas por quê? Por falta de atendimento médico. Até para você chegar lá nos locais era mais complicado. Então, esse médico aqui que nós conversamos também, ele foi o especialista lá que trabalhou nessa parte do Ebola. Tá? E ele conta detalhadamente isso, essa dificuldade que eles tinham em como controlar devido à distância que eles tinham que trabalhar. E, além disso, o Ebola teve outros problemas, né? Ela era uma pandemia que era causada principalmente por esse aspecto de limpeza. Lá, como eles não tinham nem saneamento, como alguns lugares aqui do Brasil também a gente não tem, isso acabou complicando ainda mais, ok? Tá aqui, fiquei de trazer para vocês, trouxe. Fiquei de trazer para vocês também a visão da OMS. Então tá aqui, nós vamos lá pegar, deixa eu carregar aqui que eu já vou mostrar para vocês, tá? Posição atual da OMS, nesse momento tá aí o dashboard, o World Health Organization. E nós ficamos de trazer para vocês também um outro trabalho, também em Harvard, que a gente foi pegar, que era a parte de neurociência, tá aqui, tá? Vão colocando as perguntas que eu vou começar a responder para vocês, a gente está próximo de virar madrugada, obrigado a vocês que sempre acompanham o canal aqui, vão deixando as perguntas aí. Trouxe também esse estudo, mas é um estudo em mandarim, deixa eu dar uma traduzida aqui, eu já vou falar para vocês, certo?
com relação a droplets e aerossóis. Isso nós comentamos na live anterior, que é a transmissão por aerossóis. O vírus, ele sobrevive no ar, sobrevive entre aspas, né? Porque ele precisa de um hospedeiro, mas ele fica ali no ar. Então, ele tem que pegar alguém para poder continuar o contágio. Qual é o objetivo? Você tem que acabar com aquela cepa que ele tem. Como é que a gente acaba com a cepa? Com água, com álcool em gel, com água e sabão, com água e sabonete, com detergente forte. Você consegue tirar essa cepa. Então, sempre utilizar a desinfecção. Ok? Bom, vocês já estão começando a perguntar, eu já vou começar a responder, tá? Vão deixando as perguntas aqui. Professor, quando realmente vai acontecer o pico? Vocês sabem que eu nunca falei do pico. Falei na live anterior e estou falando nessa live aqui. Desde fevereiro eu evitei de falar, porque eu sabia que ainda não era o momento. E aqui a gente não faz previsão em achismo, a gente fala de ciência. Tá? Então tá aqui o pico para você. A partir desse mês de junho agora, a partir do dia 12, começa o pico em todo o Brasil. O sistema vai entrar em colapso. Mais uma vez, procura não sair, procura, se tiver que sair, usar máscara, viseira, todo o tempo protegido, porque vai ficar muito complicada a situação. Nosso sistema já está em colapso, a gente já não tem condições de atender, nós estamos dependendo de testes, estamos com poucos testes. Quando você compara a quantidade de testes que os Estados Unidos têm, 19 milhões nesse momento, com 1,5 milhões que nós fizemos, é muito pouco. Então nós, além de termos mais casos proporcionalmente que os Estados Unidos, e sermos o epicentro do mundo somando os casos subnotificados, ainda temos esse problema de não ter testes suficientes. E quando esses testes chegarem, obviamente vai aumentar muito mais isso ainda. Ok? Bom, então vamos lá. Eu queria mostrar isso aqui para vocês também, para a gente já começar a responder as perguntas ao vivo. Vão deixando aí que a gente já vai responder. Esse é o estudo que nós fizemos para a Kaggle. A Kaggle é uma comunidade científica da qual nós fazemos parte, como cientista, pesquisador e divulgador voluntário. A gente não recebe nada por isso. Tá? É um trabalho que a gente faz com muito amor e carinho para salvar vidas. E vocês podem ajudar também divulgando o nosso canal aqui no YouTube, para que a gente possa salvar pessoas, tá? Então divulga lá, para que as pessoas se inscrevam aqui no canal. Só isso que eu peço de vocês, tá? Quanto mais pessoas a gente puder salvar, mais voluntário, solidário e educacional vai ser nosso trabalho. Fiquei de trazer o material da Universidade do Japão, trouxe aqui para vocês, o trabalho que eles estão fazendo lá, também procurando melhorar o resultado deles. Eles erraram. Eu sempre mostrava o Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Nova Zelândia para vocês como exemplos. O Japão agora, estou deixando mais um pouquinho de caso, porque eles erraram como nós erramos também aqui. Afrouxamos o isolamento. E agora eles estão pagando por isso. Aumentaram muito os casos no Japão. Já Taiwan continua sendo o nosso modelo. Taiwan tem 28 milhões de habitantes. Eu morei, trabalhei e estudei lá. Então conheço bastante, posso explicar muito para vocês como que Taiwan conseguiu combater o Covid. Primeiro com tecnologia. Todo mundo lá tem celular monitorado, fica mais fácil. Como eu falei para vocês desde fevereiro, como é que eles iriam controlar? Eles isolaram mais fácil. A China, apesar de ter feito a maior operação de guerra médica da história, porque a China era para ter hoje no mínimo uns 8 milhões aí de contaminados. E eles continuam com o mesmo patamar daquela quantidade de 83 mil contaminados. Por quê? Porque fizeram um trabalho muito forte para isolar somente no distrito de Hubei, somente em Wuhan, e não deixar ir para Xangai, Guangzhou, Shenzhen, Pequim, para as outras cidades. O que nós não conseguimos fazer. E a gente alertou desde o começo que teria que fazer isso. E nós hoje, além de não conseguirmos controlar, nós temos 23 Wuhans aqui dentro do país, né? Nós não conseguimos controlar, não temos kits de teste e expandiu muito rapidamente. E não fizemos isolamento, como deveríamos ter feito. Somado isso tudo, é o que a gente está vendo aí. Cada vez mais epicentro do mundo. Infelizmente, as pessoas, algumas continuam sem ter consciência, fazendo festa, indo para festa. Políticos incentivando as pessoas a irem para a rua, dizendo que ia ser só uma gripezinha. Está aí o resultado, tá? A Covid, como eu sempre digo para vocês, ela nunca foi somente uma gripezinha. Ela é uma doença multissistêmica. Ela afeta seu sistema renal, seu sistema neurológico, seu sistema cardiológico, seu sistema respiratório. Por isso que precisa de respirador mecânico, que você fica morrendo afogado, como se estivesse morrendo afogado. Você não consegue respirar. Então você tem que respirar com
uma intubação invasiva, que a gente chama, né? Ou seja, além disso, tem outras síndromes que a COVID causa. A COVID está causando síndrome de Kawasaki em criança toda manchada, que a gente tem olhado aí, está causando síndrome de Guillain-Barré em outras pessoas e inúmeros outros danos. Então ela não é só uma doença respiratória e nunca foi só uma gripezinha. Tira isso da sua cabeça. Ela é uma doença muito multissistêmica, sim. Ela, inclusive com infecção em diversos órgãos do seu corpo. Então, mais do que nunca, precisa se proteger. Usar sempre máscara, usar sempre a viseira, usar sempre protetor facial, tá? Para se proteger, tá bom? Bom, vamos começando a colocar as perguntas para a gente começar a responder, mas para deixar muito claro para vocês, a gente já está fazendo o trabalho das vacinas, tá? Já conversei com alguns médicos lá no exterior, conversei com alguns especialistas chineses com relação à vacina e vou trazer isso aqui tudo para vocês na nossa próxima live. A gente vai divulgar para vocês como que vai ser a vacina, mas lembrando mais uma vez, isso é uma possibilidade, não é para relaxar o isolamento, não é para contar que já vai ter, não. Isso aí tudo são estudos, vai demorar uns 7 meses para chegar. Tem a logística, o mundo inteiro quer isso, então todos os países vão querer. Tem uma fila para receber, tem todo um procedimento lá, mutação, ver como é que foi a reação alérgica dessas pessoas que já usaram, como é que está sendo o tratamento, como é que elas estão desenvolvendo isso, se tem possibilidade de reinfecção, tudo isso está sendo analisado. O que a gente tem que fazer hoje é o isolamento, é a única coisa que salva, tá? Vamos lá, vamos começar a responder as perguntas de vocês. Professor, água com limão ou sal mata o vírus? Não, tá? O que acontece? São duas situações distintas. Primeiro, água com sal ou com limão não tem nenhuma ação contra o SARS-CoV-2, ok? Essa é a primeira posição. O que acontecia? No começo, se você começava a sentir falta de paladar, falta de olfato, ainda era no primeiro dia, se ele ainda não desceu para sua mucosa, se ele está na sua região frontal, está no nariz ou está na boca, se você tomasse isso com água quente e jogasse para fora, gargarejasse, podia ser que ele não descesse para suas vias respiratórias. Aí sim, podia até ser que eles conseguissem, se você conseguisse expelir. Se já passou disso, como acontece com muitos, não tem efeito nenhum. Se você tomar água com sal, não adianta, porque ele já desceu para sua via respiratória, tá? Próxima pergunta. Com limão, ela inativa o vírus em alimentos como peixe cru ou em superfícies? Posso ingerir pela manhã para matar o vírus? Não. A princípio, foi o que eu falei, tá? Água com sal ou com limão não tem nenhuma ação com relação à COVID, nem com relação ao SARS-CoV-2, que é o vírus. Portanto, para o coronavírus não adianta. O limão, como o vinagre, ele possui um pH próximo de 4. Esse valor baixo pode destruir algumas bactérias anaeróbicas, mas não vírus. Anaeróbicas até pode ser, mas não vírus, tá? Se essas medidas fossem apenas inócuas, não haveria contraindicação. Mas o que acontece? Elas ainda, além de ser inócuas, elas podem causar danos à pele e às suas mucosas, e portanto não devem ser seguidas, tá bom? Água com limão ou sal, em alguns casos, ela até representa um risco adicional, principalmente para pessoas idosas. Então, essas soluções, por exemplo, se você é hipertenso, tem insuficiência cardíaca, é até perigoso, não pode tomar, ok? Por quê? Porque você pode engolir e aí o que acontece? Você pode ter o que a gente chama de hipotonia muscular, que é problema de aspiração, deglutição, em decorrência do sal e do limão. Então, com relação ao alimento cru, você está perguntando aqui, mesmo se não há evidência de contaminação pelo vírus, a recomendação é evitar, ok? Professor, com relação à quarentena de idosos, tenho os idosos aqui em casa, posso flexibilizar? Próxima pergunta, filha, para a gente responder tudo de uma vez, às vezes bate uma com a outra. Então é isso, não é o momento de flexibilizar a quarentena ainda, mesmo para os idosos, tá? Mesmo que haja uma retomada gradual das atividades. A gente ainda não pode falar em passaporte imunológico, supondo que quem contraiu o coronavírus estaria imunizado. Essa resposta a gente ainda não tem.
Então, caso uma pessoa seja responsável aí pelo cuidado dos idosos, ou se você está comprando as coisas para eles, está ajudando em casa, é imprescindível continuar com as medidas de higiene, tá? Lavando sempre as mãos antes e após tocar no idoso, usar a máscara sempre. Inclusive as pessoas, elas devem aguentar mais um pouco, é isso que a gente sempre sugere. Ciência é o quê? É prudência, inteligência e paciência. Então, no início da pandemia, o que eu quero dizer para vocês? Fiquem em casa. Logo em seguida, você tem sempre que estar olhando como é que minha mãe está, como é que ela está reagindo com relação a isso, né? O que você pode fazer? Essas pessoas, elas são a parte da população que mais requer atenção. Então é preciso cuidar para não colocar elas em risco. Faça a chamada de vídeo, ensine a utilizar o iPhone ou outro celular que ela tem aí. E para fazer chamada, usa Viber, WhatsApp, Zoom, qualquer programa Skype aí, mas estimula a comunicação via chamada de vídeo, porque isso aí não afasta elas, não deixa elas em solidão. Mas o isolamento social não é abandono, precisa te explicar isso, tá? E precisa continuar, nós ainda não ultrapassamos. A única ferramenta que existe no momento é essa, é o isolamento social, tá bom? Esse é o simulador de epidemias que eu fiquei de trazer para vocês, já expliquei da vez passada como é que a gente calcula com suscetíveis, expostos, infectados, removidos, recuperados, né, que vocês perguntaram. Então tá aí, tá? Vamos para a próxima pergunta, filha? Vamos lá. Minha esposa é fisioterapeuta e atende idosos que tiveram recomendação da médica geriatra de continuar com os atendimentos em domicílio, sobretudo para a parte respiratória. Apesar de tomar os devidos cuidados, observar se ela mesma ou os pacientes têm sintomas, ela fica insegura. Gostaria de saber se ela deve continuar ou não os atendimentos. Bom, normalmente, esses fisioterapeutas que atendem pacientes idosos em domicílio devem seguir o protocolo já existente de segurança para profissionais de saúde que atuam nesse setor. Tem aí, alguns infectologistas, eles detalham aí um passo a passo os cuidados necessários, tá? Antes, durante e depois do atendimento. Mas, basicamente, deve utilizar máscara cirúrgica, não pode ser de pano, antes e após a manipulação do idoso, deve obrigatoriamente lavar as mãos com água e sabão, ou álcool 70%, em gel ou álcool líquido, né? Deve vestir um avental descartável no momento que entra no apartamento, após a lavagem das mãos, antes de tocar em qualquer outra coisa. Aí esse avental deve ser descartado após o atendimento, em um local próprio para material infectante, ou então levado com um profissional para descartar longe do paciente. Se ela apresentar algum sintoma respiratório, não deve de forma alguma entrar em contato com o idoso, tá? Isso inclui mesmo sintomas mais leves, até como uma coriza. Essas são as normas que são normalmente recomendadas pela Anvisa e pela Sociedade Brasileira de Geriatria lá. Ela pode consultar lá. E também seguidas internacionalmente, tá? O que acontece? Esse protocolo ele é suscetível à quebra. Se uma terceira pessoa, um cuidador, por exemplo, que vier da rua, não tiver tomado os cuidados ali apropriados de higienização e desparamentação, né? Por isso é extremamente importante que essas medidas sejam seguidas por todos os profissionais de saúde que atendem aquele idoso, tá? Se o idoso tem indicação médica de fazer fisioterapia, não há outra forma. É preciso seguir rigorosamente esses protocolos e prestar assistência, mas sempre consultando o médico especializado da área, ok? Como está sendo monitorada a eficácia das medidas epidemiológicas tomadas contra a Covid-19? É possível ter um conhecimento da evolução da doença com base nos casos graves com atendimento hospitalar? Olha, o que acontece? Diversos estudos aí buscaram de maneira independente traçar o mapeamento epidemiológico da Covid-19. Teve uma pesquisa nacional aí que indicou que o número de infectados pelo novo coronavírus deve ser cerca de 7 vezes aquele registrado nas estatísticas oficiais. Nós mostramos para vocês, nas lives anteriores, que na verdade não é nem 7, é 12 vezes. Né? Mostramos um estudo científico da USP, da Unicamp, de Harvard, do Imperial College, da UNB, aqui em Brasília. Mostramos também um outro estudo de Stanford, enfim. É só pegar as lives anteriores que tem estudos bem detalhados aí. O que acontece? É óbvio que nós estamos muito longe dos casos subnotificados. Se você observar, em 90 cidades aí, eles pegaram 760 mil pessoas contaminadas. Ou seja, 1,4% da população desses municípios. A taxa normalmente variava de 2% até 25%.
A maior taxa foi verificada numa cidade chamada Breves, aí, com 103 mil habitantes no Pará. Em São Paulo já ficou em 3,1%. Essa pesquisa verificou que pessoas que tinham anticorpos para a doença, ou seja, a pessoa podia ter sido infectada e não ter tido sintomas, enquanto as estatísticas oficiais contam casos confirmados, pessoas com sintomas que foram testadas, né? Essa proporção relativamente baixa de infectados indica que estamos muito longe da imunidade de rebanho, como eu comentei para vocês na live anterior. Esse estudo investigou também o grau de adesão ao isolamento social. Em São Paulo, por exemplo, ele foi de 63%. A menor taxa de adesão foi no Maranhão e em Alagoas, com cerca de 47%. Mas depois que teve isolamento, o Maranhão melhorou muito também. O que acontece? Essas medidas de isolamento, elas ajudaram a desacelerar o crescimento de casos, mas os resultados você só vai observar 21 dias depois, 2 semanas depois, né? Por quê? É impossível fazer uma previsão do pico da doença antes do isolamento. E a Covid ainda traz um desafio adicional na comparação com outras epidemias, que são aquelas internações. Elas costumam, além de ser mais longas, essa internação acaba aumentando a taxa de ocupação nos hospitais. Se há mais casos novos do que pacientes que recebem alta, o que vai acontecer? Isso vai refletir em internação, em enfermaria, UTI, óbitos. São indicadores importantes que precisamos acompanhar no contexto dessa curva epidemiológica, para evitar problemas similares no futuro. Ok? Professor Vic, posso usar Vic nas narinas para aliviar a congestão nasal causada pela COVID? O que acontece? A gente chama de unguento, tá? É o unguento anticongestão. Ele não tem efeito comprovado, não. É um produto normalmente utilizado para tratar tosse, resfriado, mas o Vic ele é um unguento que apresenta em sua composição mentol, cânfora, óleo de eucalipto e timol. A própria fabricante, que é a Procter & Gamble, diz que o uso dele é indicado para aliviar congestão nasal, tosse e dores musculares. O uso tópico libera vapores medicinais que passam através das vias respiratórias, aliviando a congestão e a tosse. E nos músculos alivia as dores causadas por gripes e resfriados. Os benefícios, porém, não são comprovados contra qualquer doença respiratória. Ok? Às vezes ele faz até o trabalho, ele pode até aumentar a secreção, piorando a congestão e a coriza. Ok? Então eles não podem cortar sua energia de forma alguma, tá? Trata-se de serviço público, de concessão pública, serviço essencial, eles não podem cortar, tá bom? Próxima pergunta. Professor, eu gostaria de saber como que ficam as restrições de lockdown que não dependem ou se dependem de estado de defesa ou estado de sítio. Restrição de lockdown. Tá, vamos lá. Primeiro, ainda que restrinja os direitos de ir e de vir, a gente chama de reunião, o bloqueio total de atividades, que é o lockdown, pode ser implementado sem que haja estado de defesa ou de necessidade, ok? Por mais que a crise do coronavírus venha se aprofundando, o Estado tem procurado aí mecanismos para enfrentar a epidemia sem aderir a esses regimes de exceção, que a gente chama no direito. O que é o lockdown? O lockdown, em regra, as pessoas só podem ir para a rua para fazer compras. Compras em supermercado, farmácias ou trabalhar em atividades essenciais. Somente as atividades essenciais são utilizadas no lockdown, como foi o caso que ocorreu no Maranhão, em que inclusive utilizou aqui o nosso canal, consubstanciou lá, tá? Para decisão de primeira instância lá. Essa decisão lá, por volta do dia 30 de abril, né, que determinou que o estado do Maranhão e o município de São Luís e mais 3 municípios lá do lado implementassem o lockdown na região metropolitana da capital. Por quê? Porque as medidas de isolamento social que estavam sendo utilizadas lá não estavam sendo satisfatórias. Então, nesse caso, elas estavam sendo insuficientes para conter a propagação do coronavírus. Lá, inclusive, quem entrou foi o próprio MP, né? Não foi uma decisão do governo, o governo só acatou, tá? Depois disso, teve aonde? Teve lockdown em Belém, mais umas 9 cidades lá do Pará, teve em Fortaleza, Salvador, Niterói, deixa eu ver se eu me lembro mais. Teve algumas cidades da capital ali, próxima da capital fluminense. No entanto, a justiça chegou a negar no Amazonas e em Pernambuco. Não me recordo agora se depois teve outra liminar. Mas o que acontece? Nesse regime, há limitação de alguns direitos fundamentais que a gente chama. Especialmente os direitos de ir e vir e o direito de reunião.
Por isso que há quem questione a constitucionalidade dessa medida, tá? Como o próprio juiz que decretou lá em São Luís, ele diz isso na sentença. Se você lê a sentença, então o que acontece? No lockdown, a Constituição ela permite a restrição desses direitos fundamentais pelo estado de defesa ou estado de sítio. No caso do Brasil, não foram decretados nenhum desses estados, e sim o estado de calamidade pública. Não entendi, professor. O estado de defesa ele só pode ser instituído para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social, quando estiverem ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, ou atingidas por um estado de calamidade, aí, uma calamidade de grande proporção da natureza, por exemplo. Essa situação pode limitar os direitos de reunião e de sigilo de correspondência e comunicação telefônica. Mais rigoroso é o estado de sítio, que pode ser decretado nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou também declaração de estado de guerra, ou resposta a uma agressão armada estrangeira, por exemplo. Nesse regime, o poder público pode obrigar pessoas a permanecer em um certo local, pode deter indivíduos, pode restringir a inviolabilidade da correspondência, sigilo das comunicações, que mais? Prestação de informações, liberdade de imprensa, pode suspender a liberdade de reunião, promover busca e apreensão em domicílio, intervir em empresas de serviço público e requisitar bens. Mas isso somente nesse estado, o que não é o caso. Nós não estamos em estado de sítio. Tanto o estado de defesa quanto o de sítio devem ser propostos pelo presidente da República, dependendo de aval do Congresso. O primeiro ele deve durar 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez, tá? Já o segundo não, ele pode ultrapassar um mês, salvo em caso de guerra. Embora a Constituição só autorize expressamente a restrição desses direitos de ir e vir de reunião nos estados de defesa e de sítio, não é necessário decretar um deles para instituir o lockdown. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ou seja, o lockdown ele pode ser detectado, né, mecanismos como os estados de emergência, estado de calamidade pública, instituído pelo Congresso, são mais do que suficientes para combater esse caso que a gente está passando da pandemia. Há diferenças, um momento de legalidade extraordinária, como o que vivemos, devido a uma epidemia, há um estado de exceção, é isso que eu quero que vocês entendam. O estado de exceção é muito mais diferente, tá? A legalidade extraordinária, que a gente chama, é a forma como o Estado democrático de direito reage a uma situação emergencial. Não há uma anomia, que a gente chama. O que é anomia? É ausência ou suspensão de leis e direitos, como tem no estado de exceção. Essa é a diferença. Na legalidade extraordinária, o Estado ele segue submisso à legislação e deve criar o mínimo possível de novas leis. Qual é a ideia, professor? A ideia é solucionar os problemas com base no ordenamento jurídico em vigor. Ou seja, vale ressaltar que esse período de legalidade extraordinária pode ser interpretado como um momento em que o Executivo e o Estado em geral têm mais poderes, mas na realidade eles têm mais deveres. Autoridades públicas elas têm limitações às suas prerrogativas, tanto ou mais do que os cidadãos têm restrições aos seus direitos. E elas têm que agir muito mais por dever do que por poder nesse período. Nunca esqueçam disso, tá? Essa imposição do lockdown sem decretação do estado de defesa ou estado de sítio não é inconstitucional, não. Por quê? Porque ela estabelece medidas menos agressivas aos direitos fundamentais do que ocorreriam se não fossem nesses regimes. Sendo menos gravosas, essas medidas são preferíveis, até do ponto de vista da proporcionalidade, porque elas têm menos limitadores de direitos fundamentais. Ok? Além disso, o STF ele reconheceu que estados e municípios têm competência para adotar providências de polícia administrativa sanitária em defesa da saúde pública, ou seja, os entes eles podem restringir a circulação de pessoas, mas no nível dos regimes de exceção previstos na Constituição. Nem o direito de ir e vir e nem o direito de reunião são absolutos, não esqueçam disso. Eles podem ser limitados, sim, em prol da saúde pública. Nesse momento, nós temos um direito coletivo, como eu expliquei na live anterior para vocês, que ele se sobrepõe ao direito individual. Ou seja, a circulação, a aglomeração de pessoas ameaça o bem-estar da população. O Estado ele pode usar esse poder de polícia que ele tem para impedir o exercício desses direitos. Não é só no estado de exceção que tem isso, não, tá? Essas restrições também, elas acontecem quando? A necessidade, por exemplo, que você tem de obter habilitação para dirigir, observar a regra de trânsito, respeitar a barreira de locomoção de pessoas e veículos em dias de grandes eventos, são limitações dessas garantias também.
Então, assim como as prisões, elas têm que ser decretadas com base nos requisitos legais. Tem uma lei aí, que é a 13.979, 2020, que ela reconhece a situação de emergência na saúde pública. E ela mitiga isso também, tá? Esses direitos, por exemplo, é autorizado a ação de medidas como quarentena, isolamento, restrição de locomoção, podem ser feitas utilizando essa lei. Lembrando que a situação de emergência, que a gente está tratando aí, lockdown, ela impõe a adoção de medidas adequadas e necessárias para conter o espalhamento da doença e colapso das redes públicas e privadas de saúde, inclusive com restrições justificadas ao direito de ir e vir. Se é discutível a necessidade de prévia decretação do estado de sítio ou de defesa, é certo que tais medidas devem ser fundamentadas em lei. E aí a gente pode utilizar essa própria lei 13.979/2020, que ela já é suficiente para isso. Ok? Lockdown, na verdade, ele é um anglicismo, né? Não existe esse termo no direito, né? Ele foi copiado aí. Muita coisa que as pessoas copiam aí, né? Mas, na verdade, é isso. Ainda que a crise do coronavírus venha se agravando no país, a gente já tem 550 mil contaminados. Então, não é necessário decretar um estado de defesa ou um estado de sítio para enfrentar a epidemia. Nesse momento, não. Ok? Você não precisa suspender tantos direitos para enfrentar o coronavírus. É mais uma questão mesmo de consciência, né? Estado de defesa e estado de sítio, eles abririam até uma oportunidade aí para disputa política. Então, é um pouco perigoso. Perseguição de adversário, implantação de limitação abusiva, tá? Há muita controvérsia nessa área, até sobre as punições que podem ser impostas a quem descumprir o lockdown. Mas tem leis estaduais e municipais que podem prever multa para a pessoa que circular pelas ruas sem justificativa, né? Caso o sujeito não pague essas multas aí, ele pode sofrer uma execução fiscal. Próxima pergunta aqui, filha. Professor, quais são os artigos que caberiam para quem não cumpre o lockdown? Olha, aí é muito relativo. Hoje você tem, por exemplo, o artigo 267 do Código Penal, que é o artigo da epidemia, né? Já caracteriza se você não estiver cumprindo. Por quê? Porque, na verdade, no direito, o que acontece? É como se você estivesse portando ali um explosivo. Você está contaminando outras pessoas, como outro dia eu vi uma pessoa cuspir nos policiais, ela foi presa em flagrante, tá? Corretamente. Tá? Tem que ser presa em flagrante, porque é um absurdo isso. Você está infectado, está contaminando as pessoas, né? Tem a prisão em flagrante, tem o 267, que é da epidemia, tem condução à presença de autoridade policial, persecução penal, tá? Pode utilizar também. Você pode utilizar o 268 aí, que é infração de medida sanitária preventiva. Pode incluir também o 330 do Código Penal, que é desobediência. Isso se no curso dos fatos aí não houver cometimento de outros delitos corriqueiros, que normalmente tem quando acontece isso, né? Tem um bocado de fanático aí, extremista, com ideologia, né? Aí eles vão atentar contra a saúde pública, aí entra o que mais? Desacato, resistência, lesão corporal, tem um monte aí, depende de cada situação e cada situação, tá bom? Pessoal, já estamos chegando 2 horas da madrugada, muito obrigado mais uma vez. Na próxima live a gente vai falar de vacinas, fiz um estudo completo para vocês. Se inscrevam no canal aqui, chame mais pessoas, vamos salvar vidas, a gente tem que salvar vidas. Inclusive tem um estudo feito por pesquisadores aí, eu acho que é o Wake Forest, uma universidade nos Estados Unidos, concluiu que o unguento não melhorou os sintomas de pacientes pediátricos e ainda causou foi mais secreção no nariz e na traqueia, além de provocar lesão da pele e dos cílios das narinas, tá? Teve uma outra pesquisa também que observou que não se comprovava a eficácia do uso em crianças e bebês, apontando ainda para o perigo da toxicidade da cânfora, que se ingerida por bebês com menos de 2 anos pode ser tóxica e até fatal. Mas eu acho que o produto não tem benefício não, que justifique seu uso de forma alguma. Em idosos, inclusive, cuja pele é mais delicada e tem rugas, essa condição pode levar até traumas e queimaduras, tá? Mas sugiro que você procure o fabricante aí. Com certeza a Procter & Gamble deve falar alguma coisa aí. Normalmente, essas companhias, elas fazem alguns estudos aí próprios, internos, tá? E são publicados em revistas que não são indexadas nas bases de dados de periódicos científicos e nem constam em listas de publicações que publicam artigos mediante pagamento dos autores. Artigos em periódicos indexados são necessariamente revisados por outros cientistas, garantindo a credibilidade dos trabalhos publicados. Tá bom? Próxima pergunta. Direito, né? Ótimo, vamos lá.
Professor, eu tenho um contrato de aluguel, já tentei negociar com o inquilino e ele não consegue reduzir. Já estou devendo há 3 meses, como que faço? Rompo o contrato? Bom, vamos lá, eu falei disso aqui na live anterior, tá? Você pode inclusive pegar numa live que eu trato somente desses assuntos jurídicos, essa live bem aqui, ó. Falo sobre plano de saúde, contratos, essa parte de conta de energia, conta de água, contrato de aluguel, falo muito detalhado lá. Como são assuntos que demoram em média 40 minutos, cada caso é um caso, a gente não pode opinar muito, porque a minha opinião aqui é genérica, né? Cada caso é um caso. Mas vamos lá, pelo que você colocou aqui, eu entendi que você tentou negociar com o inquilino e ele quer que você saia do imóvel e está irredutível. Primeira coisa, nesse momento de pandemia, evitem judicializar. Tá? A gente sempre aconselha que vocês evitem judicializar. Tenta resolver amigavelmente, tenta fazer um acordo. Contrato no direito civil, ele tem que ser cumprido. Você tem um contrato, ele tem que ser cumprido. É o que a gente normalmente orienta. Agora, nesse momento, cabe a teoria da improvisação, cabem alguns argumentos que você pode negociar. Não é um momento normal, é um momento de uma pandemia. Então, todo mundo tem que saber se adequar a esse novo momento, tá? Nem tudo é como era antes. Você tem caso fortuito, caso de força maior, teoria da improvisação. Cada caso é um caso, tem que se analisar, ver como foi que foi assinado, se é um contrato de locação, se tem garantias envolvidas. Enfim, tem que ser estudado caso a caso, tá? Não dá para te dar uma resposta muito específica porque a gente não conhece o caso detalhadamente. A outra pergunta que você faz com relação a plano de saúde, sim, tá? A pergunta dele é com relação a se o plano de saúde é obrigado a cobrir exame para COVID. Muitos planos estão negando, tá? Isso aqui a gente comentou, tem uma resolução da ANEEL, que é a resolução 453 da ANS, Agência Nacional de Saúde, desculpe. E o que acontece? Nessa resolução especifica que o plano de saúde tem que lhe atender. Então, se a outra pergunta que você faz, se o seu atendimento vai ser em ambulatório ou enfermaria, depende do plano. Se o seu plano é ambulatório, você continua sendo atendido no ambulatório. Se o seu plano tem direito à enfermaria, você vai ser atendido na enfermaria. Tá? Não tem distinção, não. Agora, o plano é obrigado a cobrir, sim. Você vai observar. Nessa live aqui, eu detalhei para vocês tudo isso com relação ao plano de saúde. Só você pegar e assistir lá, tá bom? Mas está explicado lá. O que eu digo lá? Você liga para a operadora. Agora, o que você precisa ter é uma solicitação médica, tá? Para que você seja atendido. Olha, eu estou com suspeita de COVID, tem que fazer o exame. Aí sim, com esse documento, você vai lá, liga na operadora, ela vai indicar qual laboratório credenciado que ela tem, mas ela é obrigada a lhe atender. Você tem que fazer o exame lá certinho, tá bom? Ela não pode negar o atendimento não, como muitos estão fazendo aí, não pode negar o atendimento não, ela tem que lhe atender. Tá? Próximo. Ok. Tá, vamos lá. Próxima pergunta é relacionada à conta de água. Ele teve a conta de água dele cortada, está 4 meses em atraso. Como é que fica? Operador? Elas não podem cortar. Muita operadora de concessionária de serviço público aí de energia elétrica, de água, fornecimento de água, gás encanado, que não é o botijão, é aquele gás de prédio, e telecomunicações, internet, telefone, não podem cortar, tá? Isso tem uma decisão da 12ª Vara aqui em Brasília. Olha lá na nossa página, no Facebook, que tem lá a cópia da decisão direitinho. É só você ligar lá e pedir para religarem, tá? Se eles arrumarem qualquer desculpa para não religar, liga na agência que regula. No caso do seu estado aí, você vai ligar lá na agência reguladora de águas. Se for energia elétrica, a agência reguladora de energia elétrica, que no caso é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Você vai ligar lá e vai reclamar, abrir um protocolo lá. Eles são obrigados a ligar sim, tá? Tanto a água como a energia durante a pandemia. Não estou dizendo que você não vai pagar não, você vai pagar. Só não vai pagar agora, tá? Como está tudo parado, o governo te deu essa suspensão, essa ação que nós conseguimos na OAB lá, uma ação coletiva, e foi deferida a liminar. Então, por enquanto, até que perdure a pandemia, você fica congelado ali para pagar, mas depois vai pagar tudo novamente, tá bom?
A outra pergunta é com relação ao pico, tá? Já estou aqui com o pico aberto para você olhar. Quando vai ocorrer o pico? Tão desejado, né? Tão perguntado. Tá aqui, ó. A partir do dia 12 de junho, tá bom? Nesse mês de junho agora a gente vai ter o pico aí, o colapso no sistema. Por isso, mais uma vez, a solicitação para que continue o isolamento, evite sair, usar máscara, usar viseira, usar protetor facial. Tudo isso são ferramentas, são as únicas ferramentas que nós temos para controlar a pandemia. E nós devemos ter esse sistema entrando em colapso no país inteiro a partir do dia 12 de junho. Então vamos ter mais uma vez mais cuidado para evitar esse colapso, porque ele é prejudicial inclusive para outras doenças. Lembrem que outras pessoas estão tendo as outras doenças que normalmente tinham, tá? Dengue, infarto, tratamento oncológico, ou seja, tudo está normalmente acontecendo. Então isso aí, a COVID, ela veio ainda para sobrecarregar todo o sistema. Quanto mais a gente puder evitar, melhor, porque aí não sobrecarrega, a gente vai ultrapassar essa fase, mais uns 60 dias aí vai acabar, vamos entrar na fase já de progressão gradual da doença, entrando para o novo normal. Eu já expliquei para vocês que a gente não vai ter o normal como era antes, é um novo normal. A próxima live eu vou detalhar isso para vocês. Peguei lá no Japão, peguei em Taiwan, peguei na China, já estou preparando para mostrar para vocês como vai ser esse novo normal. O que vai acontecer? Tem um material que a gente viu em Harvard lá, que é excelente, mostra muito detalhadamente como que vai ser esse novo normal, tá? Inclusive eu publiquei isso aqui no LinkedIn, eu já publiquei, mas vou detalhar para vocês, tá aqui, ó. Esse é o material, ao vivo é bom porque a gente mostra tudo ao vivo, tá aqui. Esse é o material que eu vou mostrar para vocês, é o material de Harvard, a gente estudou lá, tá? E tá aqui para apresentar para vocês como que vai ser esse novo normal. Eu vou detalhar isso para vocês, como que vão ser as novas modificações aí, não só nas áreas de engenharia, de medicina, de administração, de ciência de dados, mas também na área de negócios, tá? O que você vai ter que fazer para que seu negócio se readapte a esse novo cenário? São 8 questões aí sobre o coronavírus, né? Então, como que ele vai influenciar, como é que vai ser esse novo normal, como é que as pessoas vão se readaptar a esse novo cenário. E quem não se readaptar vai estar fora do mercado. Então, mais do que nunca, com a recessão que a gente está enfrentando, com todas as dificuldades, mais do que nunca você tem que se preparar para o que vem depois da pandemia do coronavírus. E isso a gente vai explicar com esse material de Harvard para vocês bem detalhadamente, ó, as questões legais, tá? Então isso aí tem tudo detalhado, além do foco em micro e pequenas empresas para ajudar vocês a se reerguerem, a voltar a ter o fôlego de antes, que foi afetado durante a pandemia. Como que vai ser a parte de delivery, né? As cidades da China afetadas aí, ó. Então, o material é excelente, como as companhias chinesas estão respondendo ao coronavírus, não só as companhias chinesas, mas as companhias chinesas principalmente porque são os fabricantes de insumos, né? Mas todas as outras companhias também, as nossas, as americanas, as europeias, e é o impacto do coronavírus aí, ó. Então a gente vai explicar isso detalhadamente na nossa próxima live, além das vacinas que eu vou comentar com vocês. Como que vai ficar a questão do trabalho remoto, tá? Isso tudo eu vou falar na próxima live. Estou estudando bem o assunto. Isso aqui foi de Harvard, foi publicado hoje. Já trouxe para vocês. Tá? Como vai ficar o trabalho remoto, que é uma realidade que todos vão ter que se adaptar. Ainda com relação a Great Virtual Meeting, né? As reuniões agora que vão ser cada vez mais virtuais, audiências, né? Consultas, a telemedicina está aí para isso. E como que vai ficar esse novo mundo, esse novo normal que vai vir, tá? Ainda com relação à crise, né? Aí como é que vai se sobreviver a todo esse panorama novo. Slow down to make better decisions in crise, né? As melhores decisões aí para você tomar, né? E como é que vai ficar a parte de resiliência nessa nova parte da crise. Todos esses são conceitos novos, são conceitos novíssimos. A gente acabou de receber esse material de Harvard e vão colaborar para que você tenha um novo normal, para que a gente comece novamente uma nova vida em um novo estágio, né? How bad time bring out the best in people aí, ó. Ok? Isso tudo a gente vai detalhar para vocês na nossa próxima live e vamos mostrar também as vacinas que vocês estão perguntando aqui.
tá? Já escutei, e vamos preparar esse material para mostrar para vocês sim. Caiu aqui, mas assim que é bom, que é tudo ao vivo que a gente vai mostrando para vocês. Bom, próxima pergunta enquanto a gente vai abrindo aqui, tá? Estamos próximo do final já. Aqui é o nosso trabalho na comunidade Kaggle, que é a comunidade científica que a gente faz parte, é um trabalho voluntário. A Kaggle é ligada à Universidade de Harvard, à Universidade de Georgetown e à Casa Branca. É um trabalho voluntário, a gente não recebe nada por isso, mas atende vocês, tá? E, como eu sempre digo para vocês, tragam mais pessoas aqui para o canal. A gente precisa salvar mais pessoas. A principal ferramenta, pessoal, dentro do que a gente tem conversado, é exatamente a informação. Muitas pessoas foram contaminadas aí por falta de informação. Quanto mais pessoas a gente trouxer para o canal, mais transmitir informação para essas pessoas, mais vidas a gente vai salvar. E tem muitos que acabaram sendo contaminados por uma simples falta de informação. Um vídeo desse aqui que você está assistindo já salva vidas. Traga essas pessoas para o canal, peça para elas se inscreverem aí. A gente está preocupado em salvá-las. Tá? Esse trabalho aqui é um trabalho educacional voluntário, são 2 horas da manhã. Todos vocês que estão assistindo aí também estão comigo. Muitos já estão dormindo, muitos são pais de família que nem a gente, mas a gente está aqui, preocupado em salvar o próximo. É a nossa única finalidade. Tá bom? Bom, próxima pergunta. Professor, eu e minha filha temos colesterol elevado por condições genéticas. Fazemos parte do grupo de maior risco para COVID? O que acontece? Portadores de hipocolesterolemia familiar, aquela HF que a gente chama, tendem a formar placas de gordura nas veias e nas artérias, o que pode provocar acidentes vasculares. A maior preocupação é com essas artérias coronárias, nas quais as placas podem levar a infarto. Inclusive, isso foi muito comentado com relação à hidroxicloroquina, tá? E alguns outros medicamentos aí. O maior estudo feito até o momento para avaliar os efeitos tanto da cloroquina como a hidroxicloroquina em pacientes com COVID-19 classificou a hiperlipidemia, genética ou não, como um fator de risco agravado para a doença, podendo levar à ocorrência de arritmias. Então, a HF é uma forma de hiperlipidemia, que é o aumento de lipídios no organismo, ok? E também tem um aumento de lipoproteínas, né? Que é hipolipoproteinemia. Já tem cerca de 30 mil pacientes aí avaliados no estudo que eram portadores disso. E a comorbidade esteve associada à mortalidade e também à ocorrência de doenças coronórias arteriais. Ok? Professor, fumaça. Se alguém queimar objetos ou papéis contaminados com o vírus, há risco do SARS-CoV-2 ser carregado pela fumaça ou fuligem? Bom, o que acontece? A gente não tem nenhum estudo nessa área não, tá? Nenhuma evidência que sugira que o vírus se mantenha intacto após uma queimada. Porque, considerando que ele não resiste a altas temperaturas, a gente tem o inverso. A presença do vírus na poluição das grandes cidades, no entanto, ela ainda está sendo investigada. Embora quase não exista informação sobre a propagação do SARS-CoV-2 por meio da poluição, tem pesquisas aí envolvendo o coronavírus, responsável pela epidemia de SARS lá em 2003, que demonstraram que a poluição do ar de fato contribuiu para o espalhamento do patógeno, ok? Segundo esse estudo lá em 2003, as 5 regiões da China mais afetadas pelo vírus da SARS apresentaram uma correlação linear entre o índice de poluição do ar e o número de mortes pela doença. As relações entre poluição e doenças respiratórias não são novidades para a medicina. Normalmente as fumaças, ambientes muito poluídos trazem malefícios à população, principalmente com o aumento de infecções respiratórias no período mais seco. Tem até um estudo sobre isso aí, publicado na MedRxiv, na forma de pré-print, que a gente chama, que é sem revisão de pares. Foi uns pesquisadores do norte da Itália. Ele encontrou uma carga viral em partículas de poluição analisadas em laboratório. De acordo com esse estudo lá, embora sejam preliminares, os resultados indicam que o SARS-CoV-2 forma um aglomerado com partículas encontradas em suspensão no ar, o que facilita sua dispersão. A conclusão deles na época lá foi de que mais pesquisas seriam necessárias para avaliar essa virulência dessas amostras em partículas do ar em tempo real, além de seu potencial infeccioso, tá? Então esse assunto está sendo estudado, não tem nenhuma evidência científica ainda não. E a última pergunta aqui, para a gente encerrar, que já está muito tarde, e temos muito material ainda para passar, tá?
Vamos lá. Professor, água com limão ou sal mata o vírus ou não? Não, isso aqui a gente respondeu na live passada, tá? Água com sal ou com limão não tem nenhuma ação contra o coronavírus, tá bom? Até porque se essas medidas fossem apenas inócuas, não haveria contraindicação. Elas, inclusive, podem causar danos à pele, mucosa, então não devem ser seguidas, não, tá? Água com limão ou sal representa até um risco adicional, principalmente para pessoas de mais idade. Essas soluções para um idoso hipertenso, por exemplo, ou com insuficiência cardíaca, é até um perigo muito grande, porque ele pode engolir. E se tiver hipotonia muscular, pode ter problema de aspiração, deglutição, em decorrência do sal e do limão. Ok? Alimento cru aqui, que o outro está perguntando, pode um alimento cru? Olha, mesmo se não há evidência de contaminação pelo vírus, a recomendação sempre é evitar a alimentação crua, tá? Sempre procurar ferver, porque aí você tem uma possibilidade maior de matar, tá bom? E a próxima pergunta é com relação a contrato de escolar. Tá bom, vamos lá. Bom, resumindo aqui o que ela pergunta é o seguinte: ela tem uma prestação escolar, a faculdade está fazendo a aula só online, ela quer saber se tem direito a desconto. Esse é um assunto que está sendo muito debatido no direito ainda. Tem inclusive um projeto de lei aí para que haja esse desconto de 30% a 50%, mas depende, cada caso é um caso. Se a faculdade parou as aulas, ela é obrigada a devolver, porque ela não está prestando serviço. Mas se ela continua dando as aulas online, ela pode dar um desconto e continuar lhe cobrando. Cada caso tem que ser analisado. Não dá para a gente generalizar, tem que analisar especificamente. Tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Na próxima live eu vou trazer para vocês tudo com relação às novas vacinas. A gente estudou mais de 215 vacinas. Vamos trazer a vacina chinesa, que é a que está mais em evidência, já está na terceira fase, já tem um público muito grande testado, poucas reações alérgicas. Essa aparenta ser uma das primeiras. E a vacina de Oxford. No mais, agradecer a todos vocês. Vamos trazer para a próxima live as novas vacinas, a vacina chinesa que está muito em evidência, a vacina americana, a vacina de Oxford, a vacina europeia, e vamos trazer os últimos estudos com relação a isso no mundo para que você tenha a melhor informação científica. Me ajude, traga clientes, assine o canal aqui, se inscreva aqui, clica bem aqui, ó, inscrever no canal, para que você possa ter acesso a todas as nossas lives semanais, solidárias, educacionais e científicas. Esse é um trabalho que a gente faz. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Paz e bem. Fique com Deus. Clica no botão inscrever o canal e nos vemos na próxima live. Tudo de bom.